Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 2, comigo, professor Humberto. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre a área do círculo, né? O círculo que é uma figura geométrica que tem sido nosso objeto de estudo já há algumas aulas aí, tá? Então, vimos que ao reunir uma circunferência e todos os pontos que estão no seu interior, nós obtemos um círculo. Né? Quando se fala de circunferência, eu estou falando só desse contorno aqui. Mas quando eu junto esse contorno e todos os pontos que estão no seu interior, eu tenho um círculo. Tá? E detalhe, o círculo é o único que eu posso determinar a área. A circunferência não possui área, apenas um círculo. O círculo, tá? E professor, o que é mesmo a área do círculo? A área do círculo é exatamente o espaço ocupado pelo círculo em um plano. A gente pode entender dessa maneira. E em algumas situações é necessário determinar a área de um círculo cujo raio, que é um de seus elementos, né, mede r. Observe a seguir uma maneira da gente deduzir uma fórmula para calcular essa área do círculo, tá bom? Existem várias maneiras aí na qual a gente pode chegar à mesma equação que determina a área de um círculo. O que eu vou mostrar aqui para vocês é apenas uma dessas maneiras, tá bom? Inicialmente, nós decompomos o círculo em uma quantidade de partes iguais. Nesse caso, a gente fez aqui em 18 partes. Podia ser mais, podia ser menos, não tem problema nenhum. O interessante é que sejam quantidades pares, tá certo? Então, essa circunferência aqui, observe que ela foi dividida em 18 partes. Cada parte dessa representa um triângulo, é, professor? Não. Cada parte dessa tem um formato de um setor circular, que é parte da circunferência, tá certo? Setor circular. Agora, por que dividir isso aí em números de partes pares? Depois que a gente fizer isso, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos reunir a metade das partes aqui em cima e vamos reunir a metade das partes aqui embaixo e encaixar uma na outra, tá certo? Isso aqui vai ter um encaixe perfeito. Professor, depois que a gente fizer isso, a figura que aparece aqui, ela lembra um paralelogramo. Ela só lembra, na verdade, porque isso não é um paralelogramo, tá? Para ser um paralelogramo, as bases deveriam ser retas. E as bases aqui não são retas, né? São partes da circunferência. Então, na verdade, são curvas, tá bom? É como se fossem umas ondinhas aqui em cima e outras aqui embaixo. Não é reta, tá bom? Agora, duas coisas sobre essa montagem aqui que lembra um paralelogramo, tá? A distância entre as bases aqui representa exatamente o raio. Se a gente observar a distância entre esse pontinho aqui até a extremidade, que é o pedaço da circunferência, representa exatamente o valor do raio, tá bom? O comprimento de uma circunferência, que é essa parte aqui do contorno da circunferência, é calculado pela expressão 2πr, tá? Então, cada lado aqui do paralelogramo, deixa eu colocar essa palavra lado aí, né? Bem destacado, porque na verdade não é, como eu falei, não é um segmento, tá bom? Isso aqui é a metade do comprimento da circunferência. Então é por isso que eu peguei a expressão 2πr e dividi por 2, porque isso aí na verdade é só a metade, tá?
Então, a distância, a altura, corresponde ao raio. E o lado, na verdade, corresponde à metade do comprimento da circunferência. Tá bom? Por que nós fizemos isso aqui? Pelo seguinte. Para calcular a área de um paralelogramo, basta você pegar a base e multiplicar pela altura. Como a figura que nós fizemos aqui se assemelha ao paralelogramo, então nós vamos utilizar essa fórmula para se determinar a área dessa figura, que na verdade é um círculo. Tá ok? Então, quem é a base? A base é a metade do comprimento da circunferência, ou seja, 2πr dividido por 2, tá? Aqui. Vezes a altura, que nesse caso corresponde ao raio da circunferência. Eu vou cancelar esse 2 que está multiplicando com esse 2 que está dividindo. Vai sobrar πr vezes r. E πr vezes r dá πr ao quadrado. R vezes r dá r ao quadrado. Então, essa equaçãozinha aqui, turma, πr ao quadrado, ela permite calcular a área de um círculo. Lembrando que a área do círculo é exatamente o espaço ocupado pelo círculo, né? A região interna desse círculo. Tá bom? Muito bem. Vamos aqui a algumas aplicações. Observe, por exemplo, como calcular a área de um círculo cujo raio mede 7 centímetros usando essa fórmula. A fórmula é π vezes r ao quadrado. O π, vocês já sabem, né, que é a razão, a divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro. E esse valor é uma constante que a gente aproxima para 3,14, com duas casas decimais após a vírgula. Então, o valor de π será substituído por 3,14 vezes o valor do raio, que vale 7 ao quadrado. Resumindo, para se determinar a área de um círculo, eu só preciso saber, basicamente, o valor do raio desse círculo. Tá bom? Então, 7 ao quadrado dá 49. Primeiro a gente resolve a potenciação. Depois eu multiplico 3,14 vezes 49. E 3,14 vezes 49 dá 153,86 centímetros quadrados. Tá bom? Então, portanto, a área do círculo mede aproximadamente 153,86 centímetros quadrados. Então, pessoal, essa foi a nossa aula. Dê uma olhadinha na agenda, que eu deixei uma atividade para vocês muito fácil sobre esse assunto. É praticamente só aplicação da equação da área do círculo, tá? Então, espero que todos tentem resolver, tá certo? Depois nós vamos conferir aí no nosso plantão, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula.